Ainda nessa controvérsia sobre o IOF e tributações, o governo agora está negociando com o Congresso e editou decretos, medidas provisórias e até emenda constitucional, proposta de emenda constitucional para tentar ajustar aí e melhorar a arrecadação. Portanto, tomar cuidado que quando se aumenta demais a carga tributária, isso pode gerar em sentido contrário e até reduzir a arrecadação por conta de exacerbar esse custo, tudo mais, e desincentiva, portanto, a produção, o consumo e a arrecadação, portanto, menos fato gerador, menos arrecadação tributária. Mas, aproveitando essas alterações, olhando isso que foi trazido, é importante ver agora o que é de alteração em relação ao que existia antes de maio, o decreto que veio em maio deste ano e agora as propostas e o decreto que já foi publicado. Em relação ao IOF, que é a nossa base, nós tivemos ainda alguma carga tributária aumentada. Reduziu em alguns pontos em relação ao que vinha desde maio, mas ainda assim, ao que vinha anterior a esse período, houve aumento de carga tributária. Vamos ver a questão dos créditos, na tomada de créditos, por exemplo. Se voltou à alíquota original na aquisição do crédito, mas as taxas diárias continuaram bastante elevadas. Houve uma elevação nessa taxa diária do IOF. E mais um ponto, para as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, passou a haver uma equiparação em relação às demais empresas, o que já existia uma redução, existia uma diferenciação nessas taxas diárias do que era aplicado às empresas optantes do Simples e às empresas em geral. Agora, o tratamento é igual, apesar do que dispõe a Constituição Federal, que fala de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas. Então, o crédito vai ficar mais caro para todas as empresas e principalmente para os pequenos negócios. Na questão ainda sobre antecipação de recebíveis, ou seja, quando há um valor a receber e a empresa pretende antecipar esse recebimento, o decreto agora deixa claro, é uma operação de crédito e, portanto, também tributada pelo IOF como qualquer tomada de crédito geral. Novamente, os pequenos negócios serão atingidos, que são dos maiores utilizadores dessas antecipações de recebíveis. Nós estamos falando em aumento de custos, em dificuldade ao acesso ao crédito e, mais uma vez, se isso prejudicar a produção, prejudicar custos, talvez não tenha o efeito desejado pelo governo quanto ao aumento da arrecadação. Ainda sobre o IOF, um outro ponto importante é que o IOF ele é instituído como um imposto regulatório, para regular algumas divergências e alguns desequilíbrios no mercado. E aqui ele está sendo utilizado como arrecadatório, para aumentar a arrecadação. É importante entender sempre o espírito da lei, para que existe cada tributo, cada taxa, cada contribuição e direcioná-la à sua finalidade. Nós estamos acompanhando e vendo a adequada aplicação de toda essa legislação tributária para que ela seja efetiva e realmente chegue e seja destinada como deve ser feito. Outros pontos ainda na alteração do IOF, nós temos em relação a letras ou a títulos vinculados a atividades agrárias ou atividades imobiliárias que também passam a ser tributadas pelo IOF e, portanto, pode gerar um desincentivo a esse investimento, porque o retorno ao investidor deve ser mais baixo na medida em que se aumenta a tributação sobre o resultado desse investimento. Vai refletir no custo do crédito, tanto no setor agro como no setor imobiliário. E ainda, em outros aspectos, em outras atividades, também há um aumento dessa carga tributária. É fato que se reduziu em relação ao que foi alterado em maio, mas ainda assim é um aumento efetivo de carga tributária em relação ao passado, em relação ao que vinha até o momento. Mesmo na questão dos investimentos em previdência privada, haverá também um aumento de carga tributária no que diz respeito ao IOF. Portanto, é importante nós acompanharmos. Isso ainda está sujeito à verificação, à aprovação, à análise e emendas dentro do Congresso Nacional, o que é capaz possa gerar algumas alterações. Mas é importante acompanhar,
para que se alcance o resultado desejado, mas também não gere desincentivo à produção, ao investimento, à geração de emprego. E assim é que o SIMP vai continuar trabalhando e acompanhando toda a tramitação legislativa, eventualmente apresentando emendas, conversando com deputados, com senadores, para que seja resguardado o tratamento constitucional diferenciado à microempresa, a empresa de pequeno porte, maior geradora de emprego e renda do país e que precisa se manter sempre formal, ativa, gerando lucro, gerando produção e levando o Brasil a crescer cada vez mais. É nesse sentido que o SIMP trabalha e que vai continuar trabalhando, assegurando a atividade formal, o empreendedorismo, o emprego e a renda no país.